Então, seu médico falou que você está com sopro, ou não, de repente ele falou que foi seu filho, sua filha, algum parente seu está com sopro, e o médico não conseguiu ali durante aquela consulta ter tempo suficiente de lhe explicar o que é esse sopro. Pois bem, você veio no lugar certo, é aqui o canal que você vai conseguir entender direitinho essa história de sopro. Ah, é? Mas antes de eu falar do vídeo propriamente dito, você precisa saber duas coisas. A primeira, sopro não é doença, tá? Sopro não é doença. Sopro é um achado do exame físico que o médico faz. Então ele pega o estetoscópio, ele escuta lá, escuta um barulho diferente. Isso aí é o sopro. E a segunda coisa é que sopro tem várias causas. Não dá para eu rapidinho dizer para você, olha, o sopro é isso. Você vai entender melhor com a progressão do vídeo. Se por acaso eu não conseguir tirar sua dúvida durante o vídeo, pode deixar aí no comentário que eu sempre tento responder, ou não, se você quiser, toda segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília, eu sempre faço uma live, você pergunta lá na hora e pega a resposta na hora, ao vivo. Mas vamos ao que interessa, vamos falar um pouco sobre sopro. Então o sopro, como eu já dei o spoiler ali no comecinho do vídeo, o sopro é um barulho que o médico escuta quando ele coloca o estetoscópio. Então quando ele coloca o estetoscópio, ele vai ouvir um barulho normalmente assim, tum-tá, tum-tá, tum-tá. E o que é o sopro então? O sopro é quando é um barulho diferente. Normalmente a gente escuta um barulho assim, tá, tá. Esse que é o sopro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas por que acontece esse barulho? Quando o sangue ele passa por dentro do coração, ele faz um barulho. Seja porque o sangue passou e fez um barulho, seja porque as válvulas do coração abriram e fecharam, seja porque o coração se movimentou, tudo isso aí acaba provocando um sopro. Mas falando assim fica um pouco difícil você entender, então para colocar na prática vai ficar mais fácil você entender. Imagine que você pega um balão e você enche o balão. Se você solta o balão, ele vai fazer um barulho mais ou menos assim. Agora, se você pega a boca do balão e puxa, ele vai fazer um som muito agudo, vai fazer... Pronto. Isso aí é um sopro. Uma outra forma de você entender. Quando o vento passa pela fresta de uma janela, um vento muito forte, ele faz tipo assovio. Isso aí seria o equivalente ao sopro. Agora que você já sabe o que é o sopro, eu vou dividir para você de uma forma didática dois tipos de sopro. Então eu vou começar falando sobre sopro inocente. O próprio nome está falando, ó, sopro inocente. É aquele sopro que você não vai ficar preocupado. Quando o médico fala para você, olha, você está com sopro com característica de sopro inocente, então seu filho, não, isso aqui é um sopro inocente, já é um motivo para você ficar bem relaxado. Só para você ter uma ideia, crianças podem ter até 40% das crianças podem ter algum tipo de sopro em algum momento durante a consulta. Às vezes, durante uma consulta aparece o sopro, depois o sopro some. Quantos casos eu já não peguei durante minha vida de paciente que chega comigo na consulta e fala assim, O meu filho, quando ele foi no pediatra, quando ele era criança, ele tinha um sopro. eu vou lá escutar, não tem mais sopro. Quer dizer, isso aí é um sopro inocente. Agora existe o segundo tipo, que é o sopro provocado por doenças no coração. Existem várias doenças que podem provocar sopro. Problemas na válvula do coração, buracos no coração podem provocar sopro. Outras doenças não têm nada a ver com o coração, podem provocar sopro. Mas continue assistindo o vídeo que você vai entender isso aí direitinho. Então agora falando sobre causas, provavelmente esse é um dos grandes motivos que você esteja aqui assistindo o vídeo. Você quer saber, né, o que está provocando esse sopro. Eu separei didaticamente em 3 grupos. O primeiro grupo que eu vou falar agora são as causas congênitas. Causas congênitas significa que você nasceu com um problema. Então, a primeira, eu acho que a mais comum, provavelmente, muitos que estejam assistindo aqui sopro, ou querendo saber sobre sopro porque está com sopro no coração, muitos deles foram diagnosticados com CIA. O que é CIA? CIA é comunicação interatrial. Então, ó, pega o nome aí, comunicação, que é uma coisa que está comunicando entre os átrios. Então, entre o átrio direito e entre o átrio esquerdo, existe um buraco. E quando o sangue passa por esse buraco, ele faz um barulho. Agora, o que talvez você não saiba é que todo mundo nasce com esse buraco. É o quê?
Ah, doutor, buraco no coração? Como assim? Coração não tem buraco? Certamente que sim. Para falar a verdade, dentro da barriga da nossa mãe nós já temos esse buraco. E esse buraco ele é importante por quê? Ora, o bebê, quando está dentro da barriga da mãe, ele não está respirando. Então, qual a finalidade de sangue para o pulmão? Não tem finalidade, não vai ser oxigenado, porque a oxigenação é toda feita pela placenta. Então, esse buraco, ele é criado justamente para o sangue não ter que ir para o pulmão. Ele já sai direto do átrio esquerdo, ele já sai direto do átrio direito para o ventrículo esquerdo, sem passar pelo pulmão, porque lá não vai ser oxigenado. Só que quando nasce, esse buraco fecha. Normalmente fecha quase que de imediato. Às vezes leva algumas horas, às vezes leva alguns dias, às vezes pode levar anos, e tem gente que esse buraco não fecha. E claro, se é um buraco, pode existir um buraquinho ou pode ser um buracão. Quanto maior o tamanho do buraco, maior o problema. E às vezes precisa até fazer uma cirurgia para corrigir esse buraco. Mas também temos outros buracos, como por exemplo CIV, que é a comunicação interventricular, que aí já não é o buraco no átrio, já é na parte de baixo, é no ventrículo. Mas nós temos também PCA, que é a persistência do canal arterial. Causas congênitas tem várias, e aí entra nas causas congênitas problemas na válvula do coração, problemas no tamanho do coração. De repente o coração ele nasce de uma forma diferente, e só o fato dele nascer com uma forma diferente já provoca o sopro. Então uma grande parte dos sopros realmente são de origem congênita. Agora também nós temos outra parte do sopro que eu separei, que é a segunda causa, que são os problemas nas válvulas do coração. Sim, nós temos vários problemas nas válvulas. E aí, separando, nós temos os problemas da válvula, principalmente de origem reumática. Tá? Já ouviu falar de febre reumática? Pois é, como é que acontece a febre reumática? Normalmente uma bactéria da garganta ou de um dente, ele vai lá na válvula do coração, fixa e acaba destruindo a sua válvula. E a válvula, quando ela fica destruída, ela muda a sua forma e acaba provocando o sopro. E a segunda causa, né, dessas causas valvares são as doenças degenerativas. Então, pelo processo de envelhecimento, a válvula vai envelhecendo, só que algumas pessoas, essa válvula, vamos dizer, acaba tendo um envelhecimento mais precoce, e aí isso aí pode fazer essa alteração da formação da válvula, e essa alteração da válvula, que ela pode ou abrir pouco, ou abrir muito, não fechar, porque a válvula, a função dela é o quê? É abrir para o sangue passar e fechar para o sangue não retornar. Às vezes a válvula abre só um pouquinho. De vez ela abrir toda, ela só dá uma aberturinha de leve. Ela deveria abrir assim, só que ela só está abrindo assim. E aí quando o sangue passa, ela faz um barulho. Sabe quando você tem uma mangueira, você aperta a ponta da mangueira, ela faz aquele barulho de shhh. Isso aí é o sopro. Então, problemas na válvula vão provocar o sopro. Então, tanto pode ser, normalmente, por doenças reumáticas, tá? E aí nós vamos falar da febre reumática, que é a principal, que a característica dela é que acomete jovens. Dificilmente a gente vai ver uma doença reumática pegar um paciente idoso, a não ser que ele pegou lá atrás e veio caminhando de forma lenta e já está no idoso. O idoso normalmente é degenerativo, é o processo de envelhecimento da válvula. E ainda temos a terceira causa, que são doenças que não têm nada a ver com o coração, situações que não têm nada a ver com o coração e que podem provocar sopro. Quer ver um exemplo? Gravidez. Não é nem doença, olha aí. Existem mulheres grávidas que durante a gravidez têm sopro. Antes da gravidez não tinha e quando o bebê nasce, o sopro some. É uma possibilidade. Outra coisa, anemia. Mas doutor, anemia pode provocar sopro? Sim, anemia pode provocar sopro. Doenças da tireoide podem provocar sopro. Então você está vendo que sopro não é doença. Na verdade, como eu falei lá no começo do vídeo, o sopro é um achado. Então, quando o médico escuta um barulho de sopro, ele tem que pensar em todos esses problemas. A primeira coisa que ele vai ver é pela característica do sopro, se é um sopro de característica inocente ou se de repente é devido a alguma doença. Bem, aí se o médico falou que você está com sopro, aí você fica preocupado, meu Deus do céu, quais são os sintomas do sopro? Pois é, sopro não dá sintoma nenhum. Por quê? Porque sopro não é doença. Se sopro não é doença, não vai provocar sintoma nenhum. Sopro é um achado no exame físico que o médico fez em você. Os sintomas vão ser decorrentes à doença que você tem. A maioria das vezes, o campeão, sintoma número 1 que mais aparece, cansaço. Por quê?
Ora, vamos pensar que seja um problema no coração, problema na válvula do coração. De repente, como eu falei para vocês, nós temos uma estenose aórtica, a válvula ela tem que abrir e fechar. De vez ela abrir todinha, ela abre só um pouquinho. Então, de vez sair, vamos dizer, 10 litros de sangue, só está saindo 2 litros. Está faltando sangue para o seu corpo e isso aí dá cansaço. Pode também provocar até falta de ar. Dependendo do problema no coração, a pessoa pode ter cianose. Eu falando cianose aqui, você talvez não tenha entendido nada, mas se eu falar que aquela pessoa que fica roxa, agora você entendeu. Então, existem problemas no coração, nós temos problemas congênitos, tanto é que o problema congênito é separado em doenças congênitas cianóticas e não cianóticas. Tá? Então, existem situações que podem deixar a pessoa roxa. Mas também pode levar a desmaios. É muito simples entender. Imagina aquela válvula de novo que não abre. Se a válvula não abre, não sai sangue, não chega sangue no cérebro, e a pessoa pode desmaiar. E também pode provocar angina, dor no peito. Por quê? Porque o sangue não sai do coração, não leva sangue para as coronárias e a pessoa começa a sentir dor. Ela começa a andar um pouquinho e começa a sentir dor. Então veja que os sintomas não têm nada a ver com sopro. O sintoma é da doença em questão. Agora bora falar um pouquinho sobre diagnóstico. Com certeza, o exame mais importante para a gente fazer o diagnóstico do sopro, saber qual é a causa do sopro, o médico é quase certeza que ele vai pedir para você um ecocardiograma. Porque o ecocardiograma consegue fazer uma avaliação anatômica do seu coração. Ele consegue ver o tamanho do coração, ele consegue ver as válvulas, que é um dos grandes problemas que dá sopro, consegue ver se tem uns buracos no seu coração. Então, esse aí é o exame, vamos dizer, campeão. O cardiologista, quando ele fala que tem sopro, é quase de certeza. Ele vai pedir para você um ecocardiograma. Mas também, ele provavelmente vai pedir um eletro. Sim, o eletro é básico na cardiologia, né? O eletro para a gente é um feijão com arroz. Então, lá nós temos alterações que podem dar uma sugestão. Por exemplo, lá no eletro tem uma sobrecarga ventricular esquerda. Sobrecarga ventricular esquerda e sopro em idoso, primeira coisa aí na cabeça, estenose aórtica. Também pode ver através de um raio-x de tórax, de repente lá no raio-x de tórax você já vê que tem um coração grande, e aí de repente o coração cresce, aquela válvula, né, que tem que abrir e fechar, quando o coração cresce, o que acontece com a válvula? Ela separa, e aí ela não funciona mais, às vezes ela está fechada, ela se separou porque aumenta o tamanho do coração. Pronto, o raio-x de tórax já pode dar uma dica do porquê do sopro. E além disso também vamos pedir alguns exames de laboratório. Mas exame de laboratório, doutor Cota? É, exame de laboratório. Lembra que eu falei que a anemia pode provocar sopro? Pronto, é uma possibilidade. Da tireoide? Sim, eu já falei também, o problema da tireoide pode provocar sopro. Eu posso começar a pensar em investigar causas para esse sopro. Então, começar a pedir prova de função reumática, alguma coisa que me indique que a pessoa tenha ali uma febre reumática, alguma doença autoimune que pode estar atingindo ali no seu coração. Então, às vezes, exames de laboratório também serão necessários. Claro, pode pedir outros exames, de repente ele está lá com dor no peito, ele quer saber se é alguma coisa, uma artéria entupida, então ele pode pedir uma angiotoma, ele quer fazer uma avaliação do seu coração diferente, sei lá, ele está pensando uma arritmia, displasia arritmogênica do ventrículo direito, aí já vai pedir uma ressonância magnética do seu coração. Mas o campeão, normalmente o médico vai pedir mesmo é o ecocardiograma, esse aí é o exame que vai ser divisor de águas. E aqui para finalizar vou deixar 3 recomendações. A primeira recomendação, se o seu médico falou que você tem sopro, não é para se apavorar. Já falei que uma boa parte dos sopros são sopro inocente, são alterações discretas ou moderadas da válvula do coração que estão provocando sopro, que vai ter apenas ser feito o controle de forma regular com seu cardiologista. A segunda recomendação, cuidado com amidalites e problemas dentários. O Brasil ainda tem muitos casos de febre reumática. E a febre reumática começa justamente na boca. A bactéria da boca vai lá no seu coração e pode estragar seu coração. Então, muito cuidado no tratamento das faringites, amidalite de forma geral e o tratamento dos seus dentes. E a terceira causa é óbvio. Procure um médico e confie no seu médico. Porque assim, o sopro normalmente é uma doença. Mas hoje em dia a medicina já avançou muito. Vamos imaginar um cenário bem ruim. Vamos imaginar um cenário que realmente a válvula esteja estragada e você tem que fazer uma cirurgia para trocar a válvula. É uma cirurgia de risco? Claro que é uma cirurgia de risco. Mas hoje a medicina já evoluiu muito, a gente vê que a grande maioria dos pacientes
passam por várias cirurgias e se dão bem no coração, porque às vezes a gente troca a válvula, aí daqui a 10 anos tem que trocar de novo a válvula, e a gente vê pessoas que já passaram por 3 cirurgias cardíacas e estão bem. Então, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos acreditar em Deus, né? Que Deus é nosso Pai, está protegendo, e nada, não caiu uma folha da árvore sem autorização dele. Ora, se não cai uma folha da árvore, imagina a sua saúde. Teve autorização dele, né? Durante o Pai Nosso, o que a gente fala? A gente fala que seja feita a vossa vontade, não é a nossa vontade, porque a gente não sabe nem pedir direito. Eu espero ter esclarecido, já sabe. Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário. Eu demoro para responder porque é muito comentário. É mais comentário do que eu consigo dar conta de responder, mas eu tento responder. Ou então, se está com pressa, participa lá da live. Toda segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília. Você coloca lá a sua pergunta, é até melhor, porque eu consigo até explicar de uma forma melhor. Eu consigo colocar vídeos para explicar. Fica bem mais interessante, a qualidade da resposta melhora bastante. Aí, se você chegou até o final, é porque você gostou do vídeo. Pelo amor de Deus, dá uma força aí pro canal. Menos de um segundo, dá um clique aí, pelo menos no like, dizer que você gostou. Coloca no comentário que você gostou. Isso ajuda pra caramba o canal. Ajuda muito a divulgar a informação, que é justamente informação de credibilidade, de fácil entendimento, para qualquer pessoa entender. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E nos veremos no próximo vídeo. Ou quem sabe nos veremos na próxima live.